paz, Senhor, amém? Bom culto, nós possamos dedicar ao nosso Deus um culto agradável, culto aceitável ao nosso Senhor, Ele que é digno de todo o nosso louvor. Eu saúdo também os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, aqueles que estão nas suas casas, às vezes agora ao vivo, às vezes em outro momento. A paz do Senhor, meu irmão. E eu quero começar esse culto lendo lá em João 4, versículo 23 e 24. Diz assim: no entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção que tem como título Em Espírito e em Verdade. Te adoramos. Nesse versículo que lemos diz que, no entanto, vem a hora e ela já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E é necessário que nós adoremos em espírito, porque Deus é espírito. E que nossa adoração seja sincera, seja verdadeira, não apenas de lábios, mas de coração e de atitudes ao nosso Deus. Amém? Adoremos ao Senhor. Te adoramos.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Irmãos, estamos aqui para falar um pouquinho mais de missões nacionais. Hoje é o penúltimo dia da campanha de missões, domingo nós estaremos encerrando. Então nós viemos falar com os irmãos a respeito do trabalho que ainda está sendo feito e vai continuar sendo feito durante todo esse ano, o ano que vem também. E a Divina vai estar falando como vai ser o encerramento dessa campanha. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Você que está em casa, nos assistindo pelas redes sociais, talvez você que vai ouvir esse culto amanhã. Nosso recado é para toda a igreja. Como Paulo disse, nós estamos encerrando esta campanha, uma campanha muito linda, um material muito maravilhoso até da gente ouvir. A gente se emocionou algumas vezes, né, de ver o trabalho que é feito pelas igrejas batistas em todo o Brasil. Queridos, hoje nós vamos assistir um vídeo que fala do trabalho dentro de um presídio feminino. Talvez seja um dos lugares mais difíceis, né? O presídio, acho que é um dos lugares, um desafio maior para se pregar o Evangelho. Mas talvez ali estejam as pessoas mais sedentas e que mais precisam do amor de Jesus. Queridos, quando eu assisti esse vídeo, eu vi o quanto é importante, queridos, a gente fazer a obra, falar de Jesus para as pessoas, porque isso transforma vidas e transforma de uma maneira tão maravilhosa que a pessoa se torna uma outra pessoa. Todos nós, quando conhecemos Cristo, nos tornamos outras pessoas. Mas ali, às vezes, a vida tão desregrada, às vezes uma vida tão fora, né, da palavra do Senhor, e quando impacta, faz realmente o nosso coração se alegrar por tudo aquilo que o Senhor faz. Então, se você ainda não entregou a sua oferta de amor, que você possa fazer hoje ou no próximo domingo. Vamos ao vídeo? Meu nome é Leia Fernanda da Silva Paz. Eu estou na unidade da Penitenciária Feminina do Paraná há 4 anos e 10 meses. Fui condenada, não gosto dessa palavra, mas há um certo tempo, ainda tenho 3 anos, teoricamente, para ficar aqui. Meu nome é Larissa Tessaro Marinho, eu estou aqui faz 1 ano e meio. Peguei uma condenação de 10 anos por cumprir 4 fechado. Meu nome é Jaqueline da Silva Teixeira, estou presa por tráfico de drogas. Faz 6 meses que eu estou aqui, não sou condenada ainda, estou esperando a condenação. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa extremamente solta no mundo mesmo, totalmente afastada de Deus. Quando eu estava na liberdade, não frequentava a igreja, não buscava Deus. Em certos momentos eu até declarava que não gostava de crer. Lá fora eu não tinha o hábito de ler Bíblia, de frequentar a igreja, de trabalhar esse lado espiritual realmente. E a gente tem uma falsa ideia de que a liberdade é a gente fazer o que a gente quer. E quando eu cheguei aqui, eu vi que isso daqui não é o mundo para mim, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, isso aqui não é um lugar bom de estar. O primeiro contato que eu tive com Cristo aqui dentro foi através da Bíblia, que foi doada pela Igreja Batista, que faz um trabalho aqui dentro. Ao ler essa Bíblia, eu fui lendo, não tinha entendimento nenhum, mas quando eu cheguei no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, me deparei com o versículo onde diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A gente tem acompanhamento semanal aqui do pastor Eduardo da Igreja Batista do Macaxeira. Ele faz um discipulado aqui semanalmente, um grupo de 10 meninas. A gente é acompanhado, assim, tem todo esse acompanhamento espiritual, você começa a ter um entendimento da Bíblia. Hoje em dia, quando eu estou em momentos tristes da minha vida, eu abro a Bíblia, começo a ler, ouvir, lembrar de tudo que a gente conversa com o pastor no discipulado, e a minha vontade só aumenta cada dia mais de frequentar a igreja, sair daqui totalmente transformado. Após o batismo, a Igreja Batista sempre nos acompanha. Tem um acompanhamento, tem encontros, tem conversas, para que não fique um batismo simplesmente por um domingo. Então, assim, também quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, por ter se apresentado na minha vida, e em segundo lugar, a Igreja Batista e ao pastor Eduardo, por ter me dado essa oportunidade, tá me ajudando, tá me acompanhando, porque sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. A assistência religiosa tem uma ferramenta muito importante na ressocialização, que é a nossa busca intensa aqui dentro da unidade prisional e também no departamento penitenciário como um todo. Através dos cursos cedidos pela Igreja Batista do
acontece uma vez no mês. A gente percebe que elas realmente querem uma mudança de comportamento, isso é notório na linha de segurança. E também uma busca no sentido de não precisar mais entrar numa ação criminosa para garantir o sustento da família, onde a procura por Deus mesmo é o caminho. Glória a Deus, que trabalho lindo, né? Emocionante assistir e ver o que Deus faz através da palavra, através da vida de tantos irmãos. E essa canção que vamos entoar agora tem como título Tudo Entregarei. E me fez pensar no que às vezes muitas pessoas ficam pensando de se entregar, de se dar a sua vida a Deus. Às vezes falam, nossa, que esse crente lá, às vezes a moça falou que ela tinha uma aversão à palavra, não gostava de Deus. Mas ela disse que ela conheceu aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós entendemos essa verdade, nós entendemos que quando nós entregamos tudo a Ele, é aí que nós somos livres, que nós somos libertos do pecado, que somos livres para viver a vida abundante que Cristo conquistou para nós. Eu convido a igreja que esteja de pé para cantarmos essa canção, fazendo dela uma oração, dizendo que, Senhor, tudo te entregarei, tudo seja isso a tua vontade, a tua palavra, que em ti eu tenho paz, eu tenho gozo, porque o Senhor é meu Salvador, amém? Você que veio preparado pode vir à frente, fazer o sentido certo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo Senhor te darei, resoluto mais submisso.
declaramos, meu Pai, que em espírito e em verdade nós te adoramos, que para te adorar é para que nós nascemos, Deus. É para isso que nós nascemos, Senhor. E por isso cumprimos, ó Pai, de te entregar tudo em nós, nosso coração, nosso viver, tudo, Paizinho, poder ver o Senhor transformar a nossa vida no nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor já fez, faz e fará por nós, Pai. Te agradeço por cada dízimo e cada oferta depositada no teu altar, Paizinho. Te agradeço, Pai, pelo pastor que vai trazer a palavra, Senhor Jesus, e nos edificar, Senhor Jesus, na tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Passo a palavra com você. Graça e paz, amém, queridos? Que alegria estarmos juntos nesta noite para adorarmos o nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está neste tempo, você que também nos acompanha pelas redes sociais. Queremos agradecer a Deus, meus irmãos, por este privilégio de estarmos concluindo mais uma campanha de missões nacionais. Louvo a Deus pela vida do irmão Paulo, da irmã Divina, por esses materiais tão abençoados, testemunhos daquilo que os missionários batistas têm feito ao redor do Brasil. A minha oração é que domingo que vem você possa estar aqui no culto da noite para que juntos possamos adorar o nosso Deus e também estarmos assim marcando o encerramento da nossa campanha de missões nacionais. Eu quero também agradecer e louvar a Deus pela nossa equipe de louvor, o envolvimento desses irmãos tão queridos, tão dedicados com a obra. Que alegria podermos ver a Camila, né? Nova geração, né, Camila? Tocando teclado. Eu sei que isso alegra o coração da família, alegra também o nosso coração, por ver os frutos que realmente as nossas crianças, os nossos adolescentes têm demonstrado para com a obra do Senhor. Irmãos, nós estamos estudando à luz da palavra de Deus sobre o tema como viver com sabedoria. Eu quero convidar você para que abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, um livro que foi escrito pelo rei mais sábio que já houve sobre a face da terra. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, um homem que recebeu de Deus o dom da sabedoria, o dom do entendimento. Nós estamos lendo a partir do capítulo 3 de Eclesiastes. Começamos no versículo 1, concluímos na semana passada o versículo de número 8, e hoje à noite eu quero dar continuidade a este tema a partir do versículo de número 9, quando Salomão nos fala sobre a respeito do homem não conhecer o seu tempo determinado, muitas vezes não saber lidar com o trabalho, com as questões mais naturais desta vida. Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 9: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga?
Eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, e também que é dom de Deus, ou seja, um presente que Deus nos dá, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe pode acrescentar, e nada retirar. E isto faz Deus para com os homens, para que eles temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também, já foi. Ou seja, tudo se repete. Deus fará renovar-se o que já passou. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações hoje à noite. Meus irmãos, ao olharmos para esta porção da palavra de Deus, percebemos claramente que Salomão tem uma visão muito sábia, uma visão muito equilibrada, eu diria uma visão extremamente sensata a respeito do trabalho. Um dos deveres de todos os pastores é pregar em todo o conselho de Deus. Um dos deveres de todos aqueles que proclamam a palavra de Deus é não deixar que nenhum tema da Bíblia deixe de ser explanado. Por isso, irmãos, falar sobre o tema do trabalho, esse tema que é comum a todos nós, é algo extremamente necessário. E os irmãos irão perceber a partir desta mensagem que o nosso trabalho, quer seja religioso ou secular, ele leva consigo uma grande atmosfera espiritual. Aliás, tudo que você faz nesta vida, quer seja dentro ou fora da igreja, implica no seu relacionamento para com Deus. Por isso, queridos, o princípio que quero pensar com os irmãos nesta noite, à luz da pergunta como viver com sabedoria, é declarando a afirmação de que só vive com sabedoria aquele ou aquela que possui uma relação sensata e equilibrada com o seu trabalho. Pastor, de que trabalho o senhor está falando? Qualquer trabalho, quer seja trabalho remunerado ou não, quer seja trabalho eclesiástico ou trabalho secular. Estou falando do trabalho que às vezes requer um registro, um vínculo com um certo tipo de empresa, e também o trabalho voluntariado, aquele trabalho que você desenvolve sem nenhuma cobrança iminente, sem nenhuma prestação de contas aparente. Às vezes, o trabalho que é fruto do seu amor, do seu envolvimento voluntário com determinadas questões. Estou falando, meus irmãos, do trabalho diário, de 8 horas por dia, ou também do trabalho esporádico, de uma vez por semana, 2 vezes por mês. Por isso, irmãos, quando estamos falando do trabalho, estamos falando de tudo aquilo que nós podemos fazer, pelos nossos dons, pelos nossos talentos, pela nossa inteligência, quer seja trabalho oficialmente reconhecido pelos homens, ou quer seja trabalho que seja apenas visto pelo seu Deus.
Importante, meus irmãos, olharmos para a Bíblia Sagrada e percebermos que ela fala muito sobre o tema do trabalho. Enquanto nós olhamos para o mundo secular, nós percebemos que muitas pessoas têm uma relação extremamente doentia com o trabalho. Eu diria que muitos se relacionam de uma maneira tola. Alguns sacrificam a sua saúde, a sua família, os seus amigos. Alguns perdem as coisas mais importantes da vida por causa do trabalho. Há pessoas, meus irmãos, que possuem uma relação doentia, de ganância. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E há pessoas que se relacionam com o trabalho não apenas pensando no benefício do trabalho, como diz a palavra de Deus, mas pensando naquilo que o trabalho pode lhes dar. E é nesse sentido que muitas pessoas, de uma maneira gananciosa, como diz a palavra de Deus, tragam para si muitos males. Meus irmãos, esta não é a vontade de Deus. Deus deseja que você tenha uma relação sadia com o seu trabalho. Deus deseja que o trabalho seja uma bênção na sua vida, assim como Ele deseja que você seja uma bênção na vida daqueles que precisam do seu serviço. Importante iniciarmos essa reflexão fazendo duas afirmações extremamente importantes sobre o tema do trabalho. A primeira é que quem criou o trabalho não foi o homem, mas quem criou o trabalho foi o próprio Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15: isso, meus irmãos, antes da queda, Deus criou o trabalho. Lá em Gênesis 3, capítulo 19, a Bíblia nos mostra que depois da queda, Deus disse assim ao homem: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muitas pessoas, meus irmãos, interpretam a Bíblia equivocadamente. As pessoas muitas vezes olham para o trabalho apenas como uma consequência do pecado. As pessoas olham para o trabalho como se fosse uma punição de Deus. E esta, eu quero dizer para você, é uma ótica limitada. O que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 3, versículo 19, é que o homem teria que comer do suor do seu rosto. Ou seja, ele teria que trabalhar para comer. Ele teria que se esforçar para adquirir o seu pão. Mas a Bíblia nunca foi omissa, mesmo antes da queda, em dizer que o homem deveria trabalhar. Você não veja comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Isso, meus irmãos, antes da queda, antes do pecado. A Bíblia diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para que ele pudesse cultivar e o guardar. O homem, queridos, foi feito, entre tantas coisas, para cultivar o jardim, para guardar. Portanto, nós vemos aqui a primeira incumbência de Deus, nos mostrando que Ele foi quem criou o trabalho. O trabalho nos dignifica. O trabalho, queridos, é algo que Deus deixou para os seres humanos. Em segundo lugar, de acordo com a Bíblia, meus irmãos, o trabalho é uma ordenança. Deus não apenas criou o trabalho, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que este é o mandamento de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 e 12, Paulo diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos e não trabalham. Veja o que acontece com quem não
trabalho muitas vezes, mas vivem, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos, diz a palavra de Deus, e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o pão do seu próprio trabalho. A Bíblia diz, queridos, que o trabalho é um mandamento. Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica porque havia um grupo de pessoas que não estavam entendendo isso. Estava sobrando muito tempo na vida dessas pessoas. Elas não tinham uma atividade a desenvolver, elas não tinham um compromisso de um ofício particular. E por isso elas iriam, diz a Bíblia, se intrometendo na vida alheia. Você conhece alguém assim? Alguém que por falta de trabalho, alguém que por falta de ocupação faz coisa que não deve, se intromete aonde não lhe compete. A Bíblia diz, queridos, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10 e 12, Paulo aqui é ainda mais claro, ele diz: meus irmãos, esforcem-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Paulo está dizendo, queridos, que o trabalho nos torna pessoas decentes. E o contrário do que Paulo está dizendo é que quando a gente não trabalha, nós não damos um bom testemunho para aqueles que estão de fora. Sabe, queridos, eu reconheço que muitas pessoas não trabalham porque não querem, mas talvez porque não podem. Eu reconheço que há muitas pessoas que não trabalham, não é porque não desejam, mas porque talvez não lhe abriu uma porta. Há pessoas que querem e são impedidas por algum motivo. E nesse sentido nós devemos ser solidários. Nesse sentido nós devemos cooperar e sermos misericordiosos com essas pessoas. Talvez a sua pergunta seja: pastor, como construir uma relação sensata e equilibrada com o trabalho? Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida hoje. Você que é adulto, você que já tem o seu ofício, a pergunta que eu te faço nesta noite é: será que a sua relação com o seu trabalho é bíblica? Pastor, mas isso não tem nada a ver. Você vai perceber a quantidade de textos bíblicos que orientam a nossa maneira, meus irmãos, de lidar com o trabalho, e como isso afeta a sua vida espiritual, e como isso pode atrapalhar as bênçãos de Deus na sua vida. Quero falar também com você que é adolescente, você que é jovem. Nós vivemos, meus irmãos, uma sociedade capitalista. Falar de capitalismo, é impossível falar de capitalismo sem duas coisas. Primeiro, sem propriedade privada. Impossível. A propriedade privada, ela faz parte do espírito do capitalismo. É inerente à sua mensagem, à sua ideologia. Foi assim desde o princípio e é assim até hoje. Mas um outro tema que também é inerente ao capitalismo, desse sistema econômico que nós vivemos, é o trabalho. É impossível, meus irmãos, falarmos de um sistema capitalista sem falarmos do tema do trabalho. Por isso, queridos, que a maior ansiedade dos nossos jovens, a maior preocupação dos nossos adolescentes é o que eu vou ser, que faculdade eu tenho que fazer. Eu quero esclarecer que essa preocupação é legítima. Você tem que se preocupar, você tem que perguntar a Deus, conversar com seus pais, pesquisar as mais variadas profissões. Mas quantas vezes, queridos, jovens e adolescentes, e até mesmo os pais,
se preocupam tanto com a carreira profissional, se esquecem da vida espiritual. Quantas as vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que o trabalho pode nos dar, e se esquece daquilo que Deus requer de cada um de nós. Por isso eu quero falar ao seu coração jovem, quero falar ao seu coração adolescente, dizer a você: busque a melhor profissão, encontre a sua vocação, e não busque isso focado apenas no dinheiro, no status social, mas certifique-se de que Deus realmente fez isso para a sua vida. E quando você estiver lá, no seu ambiente de trabalho, quando você conseguir aquela vaga tão esperada, honre o seu Deus, e seja um instrumento nas mãos de Deus exercendo aquele ofício, quer seja um advogado, quer seja um médico, quer seja um capataz de uma fazenda, quer seja alguém limpando as ruas de uma cidade, quer seja no carro do supermercado, no balcão de uma loja. Exerça a sua função como se estivesse fazendo para Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero explanar nesta noite alguns motivos pelos quais você pode construir uma relação sensata e equilibrada com o seu trabalho. O que você precisa fazer? Primeiro, não deixe de incluir Deus no seu trabalho. Pastor, o que significa incluir Deus? Meus irmãos, eu já vi muitos jovens orarem e clamarem para Deus para que eles entrem na faculdade. Já vi muitas pessoas clamarem e chorarem na presença de Deus para que Ele abra uma porta de emprego. E isso é legítimo. O grande problema, queridos, é que muitas vezes nós, quando entramos naquele emprego tão sonhado, quando a gente conquista aquele posto, aquela profissão, aquele ofício, a gente se esquece de Deus. E aquele Deus que nós clamamos, aquele Deus que nós pedimos, e aquelas noites que nós passamos muitas vezes em claro, orando e pedindo a bênção de Deus, são colocados de lado. Você quer ter uma relação equilibrada com o seu trabalho? Primeiro, não deixe de incluir Deus no seu trabalho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem sucedidos. Pastor, o que significa consagrar ao Senhor tudo o que eu faço? É você fazer tudo de acordo não com a sua vontade, é você fazer tudo não de acordo com a vontade da sua sociedade, é você fazer tudo não de acordo apenas com a vontade do seu patrão, mas de acordo com a vontade do seu Deus. Incluir Deus no nosso trabalho, meus irmãos, é trabalhar de maneira ética, é trabalhar de maneira justa, é negociar com transparência, é respeitar o nosso patrão, honrar o nosso compromisso. O que é colocar Deus no nosso trabalho? É deixar que a palavra de Deus possa nos nortear e agirmos de maneira verdadeira com aqueles que se relacionam conosco no ambiente de trabalho, com aqueles dos quais nós negociamos, vendemos ou compramos. O que é colocar Deus no nosso trabalho? É fazer o nosso trabalho de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz, queridos, que sem Deus nós nada podemos fazer. Salmo 127, versículo 1, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E este princípio, meus irmãos, serve para todas as coisas na nossa vida. Se Deus não for conosco, o nosso trabalho não terá êxito, pelo menos não de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 10, 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Muitas pessoas, queridas, estão ficando ricas de maneira ilícita. Isso não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos enriquece, mas não nos acrescenta nenhum tipo de dor. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 10:
Quando Satanás está dialogando com Deus, o próprio Satanás reconhece que a bênção da vida de Jó era favor, era graça de Deus. Por isso ele diz assim: não tens protegido de todo lado o seu servo Jó, e a sua casa, tudo quanto ele tem, tens abençoado as obras de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Queridos, Deus nos abençoa quando nós incluímos o nosso trabalho. Às vezes você pode não ganhar muito, às vezes você não pode ter um lucro tão exagerado, mas nada vai lhe faltar. Nada Deus vai deixar de suprir na sua vida, na vida dos seus filhos. Segundo, como construir uma relação sensata e equilibrada com o trabalho? Desenvolva o seu trabalho como se Deus fosse o seu patrão. Difícil, né, irmãos? Mas trabalhe com o seu patrão, não preocupado com o olhar do seu patrão, não preocupado com a exigência do seu patrão, mas pense no que Deus está pensando a respeito de você. Isso serve tanto para o trabalho eclesiástico como secular. Um trabalho para o pastor, um trabalho para a liderança. Sirva as pessoas, seja solidário com eles, mas não se esqueça de que Deus é o nosso Senhor. Pastor, mas isso é só na igreja. Quem diz? A Bíblia diz, meus irmãos, que o trabalho secular também deve ser feito com o mesmo princípio. Por isso que em Colossenses 3, 22 a 24, a Bíblia diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Pastor, mas esse texto está falando da igreja. Sim, mas veja o que diz a Bíblia em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 5. Paulo vai ser bem claro nas suas palavras, meus irmãos. Ele fala para uma sociedade multicultural, onde até mesmo a escravidão ainda existia, embora ela seja algo condenado pelo nosso Deus. Mas veja o que Paulo diz em Efésios 6, versículo 5 em diante: sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja ele escravo ou seja ele livre. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, naquela cultura, é que mesmo a pessoa que era dona de um senhor de escravos, ele deveria servir ao seu senhor como se estivesse prestando um serviço a Deus. Paulo não está de espécie alguma legitimando a escravidão, porque se você ler a Bíblia, você sabe que lá na carta de Filemão, Paulo está recomendando aquele escravo para que Onésimo pudesse acolher não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Ali, meus irmãos, está uma carta de libertação. O Evangelho não faz distinção entre homem, entre mulher, entre negros e brancos, entre escravos e livres. Todos são iguais para o Senhor, e a Bíblia é contra todo tipo de opressão. Mas o princípio que está por trás do texto é esse: se você trabalha, se você presta um serviço para alguém, faça isso como se fosse para Deus. Está emburrado com o seu patrão, está chateado com o seu líder, mas o seu trabalho, em última instância, não é para ele, é para Deus. Quando você tem essa consciência, tudo fica mais leve, tudo fica mais prazeroso na sua vida, e você consegue desenvolver o seu ofício com gratidão, com alegria, com gozo, com satisfação na sua alma. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31: portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus.
A pergunta que eu faço para você é: o ambiente em que você trabalha, o que você faz, a sua atividade, você faz para as pessoas ou, em última instância, você faz para o seu Deus? Se Deus fosse literalmente o seu patrão, Ele estaria de acordo com tudo que você faz? Terceiro, você quer ter uma relação sensata com o trabalho? Sabe? Procure desenvolver o seu trabalho com inteligência. Me lembro que ele disse do meu avô, que sempre dizia assim: quem não trabalha com a cabeça tem que trabalhar dobrado com os braços. Um serviço mal feito tem que ser feito 2 vezes. Cresci ouvindo isso. Palavras sábias. E muitas pessoas, queridos, trabalham sem usar a sua inteligência, sem usar a sua razão. E às vezes você olha para algumas pessoas e diz: puxa, mas como que essa pessoa pode durante tantos anos repetir os mesmos erros? Às vezes é algo que ela traz da geração que a antecedeu. É aquela pessoa que não muda, aquela pessoa que não busca conhecimento, é aquela pessoa que não transforma a sua maneira de trabalhar. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Tudo evolui, meus irmãos. Tudo evolui. E aquele que não evolui, retrocede. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você tem que planejar. Você tem que usar a sua inteligência. Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra. O que é um homem perito? Um homem inteligente, um homem preparado, um homem que se esmerou para estar onde ele está. Ele não faz a coisa de qualquer jeito. Ele não empurra o seu trabalho com a barriga. Ele se aperfeiçoa, ele busca novas tecnologias, ele quer realizar a sua função com eficiência. Vês a um homem perito na sua obra. Perante o rei, ele será posto, e não entre a plebe. Aqui eu não quero fazer nenhuma distinção de classe, mas quero me focar apenas no princípio. O que a Bíblia está dizendo é que o homem perito na sua obra, ele sempre vai ser colocado na posição de destaque. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, meus irmãos, o que tem de pessoas chorando as lutas, chorando as montanhas, porque Deus não foi misericordioso comigo, porque Deus não me abençoou fulano, ciclano. A pergunta é: o que você tem feito? Quanto tempo você se dedica a estudar, a se aperfeiçoar? Quanto tempo você dedica correndo atrás de coisas que podem acrescentar conhecimento novo para você? O sol nasce para todos, meus irmãos. Graças a Deus nós vivemos hoje em um país onde até mesmo aqueles que nasceram numa família pobre, numa família humilde, como talvez a maioria de nós, tem a possibilidade de estudar e se preparar. Sabe qual é o problema? É que tudo, meus irmãos, tem um preço. E a sociedade moderna não está acostumada a sacrifícios. Pessoas querem tudo de mão beijada. As pessoas não usam a sua inteligência, o seu raciocínio para, às vezes, se privarem de algumas coisas por um determinado tempo, para conseguir outras coisas mais importantes depois. Às vezes você vê alguém ensinando, alguém falando, alguém trabalhando. Aquilo não aconteceu da noite para o dia. Pastor, é um dom, é um talento. Sim, mas é também esforço. Ninguém é um bom funcionário, ninguém é extremamente eficiente na sua função só por dom ou só por talento. Há também dedicação, há noites mal dormidas, há livros que precisam ser lidos, há cursos que precisam ser feitos, há diálogos que precisam ser estabelecidos. Quarto lugar, você quer construir uma relação equilibrada com o seu trabalho? Cultiva a motivação nova
para o seu trabalho. Olha o que o Provérbios diz, meus irmãos, está na sua Bíblia, Provérbios 16, versículo 26. Nesse texto a Bíblia vai nos mostrar qual é a motivação mais básica, eu diria mais humana, mais carnal, para que nós trabalhemos. Provérbios 16, 26, a Bíblia diz assim: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O que a Bíblia está dizendo? Que um dos principais motivos da gente trabalhar é a fome. A gente trabalha porque a nossa boca nos incita. Ou seja, é um sentimento natural, primitivo. Até os animais se locomovem por causa da fome, caçam por causa da fome. As formigas trabalham por causa da fome. Mas há um princípio mais nobre. Um princípio que está acima de você trabalhar para satisfazer as suas necessidades humanas e carnais. Porque tem gente que só trabalha para comer, beber, vestir, comprar, ter. Isso é legítimo, mas não é tudo. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Trabalhe por coisas novas. Trabalhe para edificar pessoas. Trabalhe para mudar realidades. Trabalhe para salvar vidas. Trabalhe para ajudar o pobre, o menos favorecido. Trabalhe para estabelecer igualdade social. Trabalhe para lutar contra a injustiça. Trabalhe para que você tenha condições de repartir o seu pão. São motivações novas. A maioria das pessoas, meus irmãos, só trabalham para comer, beber e alguns para deixar a herança para os filhos. Tem que deixar o terreno para o meu filho, tem que deixar uma casa para o meu filho. Qual é o seu legado? Será que o seu legado só se resume a coisas materiais? O que você vai deixar impregnado na vida dos seus filhos? Quais são os valores? Quais são as alterações que a sua vida vai promover na sociedade? Quer ver algumas perguntas para você refletir? Se você não existisse, que falta você faria para Aparecida do Taboado? Se a Aparecida do Taboado perdesse você amanhã, o que ela perderia? O que você tem contribuído para o avanço, o progresso desse pequeno município? Pergunta importante, irmãos. Vamos ser mais restritos. Se você deixasse de existir, que falta você faria para a sua igreja? Igreja Batista, aqui é Aparecida do Taboado. Se Deus te reconhece amanhã, qual seria a lacuna, o buraco, a ausência que você ia deixar? Vou fazer uma pergunta diferente. Se todas as pessoas agissem como você, se todas as pessoas tivessem o mesmo nível de compromisso, de envolvimento que você tem com a sua igreja, com a sua sociedade, como a sua igreja seria? Às vezes, meus irmãos, a gente critica o outro. Fulano, ciclano, o mundo, a igreja tal, a igreja A, a igreja B, a sociedade, o prefeito, o vereador. Mas e você? Que falta você faria? Ou que falta você vai fazer quando Deus te chamar para a eternidade? Cultive, querido, a motivação nova. O seu legado precisa impactar a sua geração. Nós não trabalhamos simplesmente por dinheiro, nós não trabalhamos simplesmente por comida, tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Quinto lugar, você quer ter uma relação equilibrada com o seu trabalho? Em nome de Jesus, trabalhe arduamente, soe a sua camisa.
elementares. Levante cedo. Faça o melhor que as suas mãos puderem. Sempre, sempre, não deixe a peteca cair. Não se amolde, não se molde a maioria, que é o que acontece na maioria dos funcionários de uma empresa. Ele entra animado, ele entra empolgado, mas anos depois ele foi contagiado por aquele espírito de mornidão. Trabalhe arduamente, isso vai dignificar. Provérbios 14, 23, olha o que a Bíblia diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Eclesiastes 11, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Aproveite o seu tempo, aproveite as suas forças, dê o seu melhor para Deus e para as pessoas enquanto você pode. Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade e nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Meus irmãos, enquanto nós estivermos vivendo, Deus nos manda trabalhar. Eu estou dizendo que você tem que estar conectado a uma empresa, não é isso, mas a sua vida tem que dar frutos. Talvez você não tenha mais o mesmo vigor físico, talvez você não tenha mais a mesma memória, talvez você não tenha mais as mesmas forças nos seus músculos, mas você pode abençoar alguém através dos dons e dos talentos que Deus te concedeu. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que o justo florescerá como a palmeira, e mesmo na velhice ele vai dar frutos. Mesmo velho, mesmo aposentado, mesmo sem ter todo aquele vigor da juventude, ele vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Em último lugar, você quer ter uma relação equilibrada com o seu trabalho? Trabalhe arduamente, mas não deixe de descansar. Não deixe de tirar um dia para o seu lazer. Não deixe de passar um momento com a sua esposa, com os seus filhos. A vida não é só trabalho. A Bíblia fala muito sobre trabalho. A Bíblia nos orienta a trabalhar de uma maneira árdua, mas a Bíblia também nos orienta a descansar. Provérbios 23, versículo 4 e 5, olha o que a Bíblia diz: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias no céu. Quantas pessoas, meus irmãos, trabalharam para ficar ricos, e quando chegaram na velhice, foi isso que aconteceu. Não puderam usufruir. Perderam esposas, perderam filhos, perderam amigos, perderam relacionamentos profundos, porque viveram exclusivamente por causa do dinheiro. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 12 em diante, que Deus abençoou o sétimo dia e o fez como um dia santo, porque depois de ter criado o mundo e tudo que nele há em 6 dias, a Bíblia diz que Deus descansou. É óbvio, meus irmãos, que Deus não se cansa, literalmente falando. O sétimo dia, o dia sabático, que é o mandamento, inclusive na tradição de Israel, nós lemos isso em Êxodo 20, versículo 9 e 11, quando a Bíblia diz: 6 dias trabalharás
e farás a tua obra, mas no sétimo dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem mesmo teu animal, nem o forasteiro das duas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no sétimo dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e também o santificou. Aqui eu não quero entrar em questão de dias. Portanto, não é se você guarda o sábado, domingo, a segunda-feira. Cada um tem um tipo de rotina de trabalho. E a questão não é o dia em si, mas é o princípio. Pare. Descanse. Este é o princípio, querido. Não viva apenas em função do que o trabalho pode lhe dar. Contemple e agradeça a Deus pelas obras das suas mãos, desfrute dela. É o que a Bíblia está dizendo. Os fariseus questionavam Jesus porque ele trabalhava no sábado. O que Jesus ensinou para eles é que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você entendeu? Deus criou o sábado, ou seja, criou o descanso porque o homem precisava descansar. O homem é limitado, o homem precisa de um momento para redobrar as suas forças e mais para usufruir daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Último princípio, querido: se você quer ter uma vida equilibrada com o seu trabalho, jamais dê lugar à preguiça. Provérbios 10, versículo 4 e 5 diz que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 13, 4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Eu quero concluir perguntando a você: qual é o maior bem do seu trabalho? Quando você trabalha, você pensa nele, qual é o maior benefício de tudo isso? Talvez alguns possam dizer dinheiro, casa, propriedades. Tudo isso é bom. Tudo isso é graça, dádiva de Deus sobre as nossas vidas. Mas o maior benefício do trabalho, meus irmãos, não é o dinheiro, mas é você poder ser útil para a vida de alguém. O maior benefício do trabalho é você poder produzir algo nobre, algo que vai alterar a sua família, a sua sociedade, a sua igreja, o seu país, o seu mundo. O maior benefício do trabalho, em resumo, é poder abençoar a outras pessoas. Cuidado para que você não tenha uma relação simplesmente utilitária do seu trabalho. Isso não glorifica a Deus. No fim, em resumo, tanto a oportunidade de trabalhar, bem como as condições físicas, emocionais e intelectuais para exercê-lo, são dádivas de Deus. Eu concluo citando o texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, quando Salomão diz: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Trabalho é dom, querido. Possibilidade de trabalhar também. Por isso que aquele que trabalha, ele não se orgulha no mau sentido das obras das suas mãos. Ele não diz assim: não, isso é fruto do meu trabalho, eu não divido com ninguém, isso é fruto do meu suor, ninguém me ajudou em nada. O verdadeiro cristão, ele sabe que tudo que ele tem, tudo que ele recebe é graça de Deus. É Deus que nos dá força para trabalhar, é Deus que nos abre a porta do emprego, é Deus que nos dá riqueza, é Deus que nos dá capacidade para ganhar o nosso pão, é Deus que não deixa nada faltar à nossa bênção. Por isso, meus irmãos, só vive com sabedoria aquele que tem essa relação equilibrada e sensata com o trabalho, e glorifica
e exalta o nome de Deus em todas as suas atividades. A minha oração é que você seja uma bênção no seu ambiente de trabalho. Se você tem feito algo que não glorifica o nome de Deus, se arrependa. Se você tem tratado o seu trabalho simplesmente como um instrumento para ganhar coisas materiais, reveja os seus conceitos. Mais importante do que agradar o seu patrão, mais importante do que ficar rico, é você glorificar a Deus através da atividade que Ele confiou nas suas mãos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que o trabalho nunca falte na sua casa. Que a sua descendência seja próspera. Que você tenha abundância para suprir todas as suas necessidades e também compartilhar com aqueles que sofrem. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero chamar aqui à frente a nossa equipe de louvor. Nós vamos encerrar este culto cantando esta canção. Uma canção que foi inspirada numa oração de renovo. Alguém que está pedindo que Deus transforme a sua maneira de pensar, para depois transformar a sua maneira de agir. Eu não sei, querido, como você tem se relacionado com o seu trabalho, mas a minha oração é que você possa glorificar o nome de Deus em tudo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E em nome de Jesus, enquanto essa canção é ministrada, fale com Deus. Abra o seu coração. Você que é jovem, você que é adolescente, coloque o seu futuro nas mãos de Deus. Com certeza tem algo especial para você. Por isso, consagre a sua vocação, consagre os seus dons, os seus talentos nas mãos do Altíssimo. Adore, querido, e exalte ao Senhor através desta canção. Irmão,
louvamos, te adoramos pela tua grandeza, pela tua soberania e pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. A tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. A tua palavra nos diz que tudo que nós somos, que tudo que nós temos é graça, é favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor nos dá a saúde, o Senhor nos dá a inteligência, o Senhor nos dá a oportunidade de nos prepararmos, o Senhor nos dá a porta de emprego aberta, o Senhor nos dá a condição de acordarmos todos os dias e podermos nos envolver com alguma atividade. Obrigado, Deus, por essa bênção. Obrigado, Pai, por esta graça do Senhor sobre as nossas vidas, de podermos sermos úteis nas Suas mãos, na vida da Tua igreja, na vida da nossa sociedade. Obrigado, Pai, por todos aqueles que servem neste ministério. Obrigado, Deus, por cada trabalhador, por cada homem, por cada mulher, que através do seu trabalho tem cooperado para o crescimento desta cidade. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por aqueles que têm realmente encarado a sua profissão como um chamado e como um ofício não dado pelos homens, mas um ofício que é um presente do Senhor. Ah, Deus, santifica as nossas vidas, santifica, Pai, a nossa relação e a nossa mentalidade em relação ao nosso trabalho. Perdoa, Pai, os pecados, perdoa a vida daqueles que estão fazendo do trabalho um instrumento de maldição, um instrumento de ganância, um instrumento de engano. Pai, que toda obra que tem sido feita por Satanás, que ela caia por terra em nome de Jesus, e que a mente dos Teus filhos sejam abertas, que eles possam trabalhar sempre com a verdade, com a justiça, levando os seus negócios e conduzindo a sua profissão de acordo com os princípios da Tua palavra. Ah, Deus, que o testemunho da Tua igreja seja um testemunho louvado, que o nosso trabalho, Pai, tudo aquilo que nós fazemos pelas obras das nossas mãos possa glorificar o Teu santo nome, e que jamais as nossas vidas venham a envergonhar o Teu Evangelho. Ah, Deus, derrama desta bênção sobre a Tua igreja, derrama, ó Deus, a Tua prosperidade, que não é uma prosperidade apenas material, mas uma prosperidade que nos abençoe em todos os níveis da nossa existência. Abençoa, Deus, cada lar. Abençoa, Pai, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Abençoa, Pai, aquele jovem que está clamando e orando para que o Senhor possa lhe mostrar a sua vocação. Usa, ó Deus, a nossa juventude como instrumento nas Tuas mãos. Usa, Pai, a Tua igreja como instrumento de transformação nessa sociedade. Levanta, Pai, realmente os homens e mulheres que vejam o seu trabalho como um importante ministério que foi dado pelo Senhor. E se nós oramos, e se nós te agradecemos, porque o Senhor não tem deixado faltar nada sobre a nossa igreja. O Senhor tem abençoado a Tua igreja, o Senhor tem abençoado e feito prosperar o lar e a família de cada um desses Teus filhos. Por isso, Pai, recebe nesta hora todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. É o que nós te pedimos em nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que nos acompanhou pelas redes sociais. Dizer também, queridos, que domingo que vem nós teremos pela manhã nossa assembleia ordinária, onde estaremos elegendo a nova diretoria de nossa igreja. No culto da noite queremos convidar todos os irmãos para que reunidos possamos celebrar o nosso Deus e também participarmos da ceia do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus continue cuidando da sua casa, que Ele nos dê um restante de semana realmente abençoado
na sua presença. Baixe sua cabeça, feche teus olhos, e sem oração silenciosa, eu quero convidar você a encerrarmos o culto desta noite.